Divertidamente 2. Como as novas emoções, elas se relacionam com a ansiedade. Esse é o nosso vídeo de hoje. Mas primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga, trabalho há mais de 15 anos ajudando pessoas a reduzirem sintomas de ansiedade e pânico. Se você gosta dessa temática de ansiedade, como reduzir a ansiedade, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. Você assistiu o trailer do filme Divertidamente 2? Muito legal, né? Ele é um filme muito bom porque ele nos ensina um pouco mais sobre as nossas emoções. No filme Divertidamente 2, ele traz novas emoções, outras emoções, né? Mas tem uma fala que eu achei muito importante e eu quero conversar com você sobre isso hoje. Você chegou a prestar atenção no trailer, nessa parte do trailer onde a ansiedade aparece? Quando a ansiedade ela aparece, inicialmente ela vem sozinha e traz um monte de malas, né? Um monte de bagagens. É importante a gente pensar sobre isso. Ansiedade, quem tem ansiedade elevada, quem tem transtorno de ansiedade, que existe diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade. Quando a pessoa ela tem ansiedade, realmente a ansiedade ela traz inúmeros aspectos na nossa vida, né? Que às vezes acaba sendo um peso para nós. É como se fosse, né, aquelas bagagens, o que a gente carrega. Então, essa reflexão que nós vamos fazer hoje, que a ansiedade ela não vem sozinha, ela traz outras coisas com ela. A ansiedade fala uma frase que eu acho que é importante a gente refletir, não sei se você prestou atenção. A gente queria causar uma boa impressão, ou seja, ela estava sozinha, mas ela traz essa fala. A gente queria tanto causar uma boa impressão. No trailer, nós temos a informação que vão aparecer outras emoções, como inveja, tédio e vergonha. O que essas emoções têm em comum com a ansiedade? Você já parou para pensar? Bom, eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, depois eu vou fazer um vídeo explicando e vou colocar aqui uma playlist explicando um pouco mais, com mais detalhes, como cada uma interage com a ansiedade. Bom, a ansiedade a gente sabe que ela não vem sozinha, ela vem trazendo outras bagagens, né? E é bem isso que acontece na vida. Quem tem ansiedade elevada e disfuncional, acontece isso. A ansiedade não vem sozinha, veio preocupação, vem o medo desproporcional. Então, toda emoção ela traz uma informação. E agora nós vamos refletir sobre essas novas emoções. A ansiedade, ela é o quê? Uma antecipação futura. Então, é aquele medo, aquela preparação. Nossa, o que vai acontecer? Eu me preparo para isso. É uma organização. Quando ela está no seu nível normal, ela não me prejudica, ela não atrapalha. Na verdade, ela impulsiona você a fazer as coisas, a realizar as coisas da melhor forma possível. Por isso que é uma antecipação. O problema é quando ela está disfuncional, que ela começa a elevar e ela vai ficando negativa, ela vai sendo transformada, porque antes ela me impulsionava para ação e agora ela acaba me atrapalhando nas minhas atividades no dia a dia. Por quê? Porque ela vai me tirando a paz, a tranquilidade, porque eu começo a pensar em vários desfechos ruins daquilo que pode acontecer lá no futuro. Então a minha paz que eu tenho agora começa a ficar difícil. Por quê? Porque o meu foco tá lá no futuro, em buscar resolver problemas, resolver situações, mas na maioria das vezes elas nem aconteceram. Aí nós vamos falar da inveja. A inveja, qual a relação que a inveja tem com a ansiedade? A inveja e a ansiedade são emoções complexas, mas que podem estar interligadas de algumas maneiras, que é as que eu vou trazer para você aqui. Vou trazer mais profundamente em outros vídeos. Bom, primeiro que eu percebo que a gente pode fazer analogia, eu trouxe 6 pontos que a gente pode fazer analogia da inveja com a ansiedade. O primeiro é o foco no futuro. A inveja ela pode surgir quando alguém percebe o que a outra pessoa possui, né? Possui algo desejado, provocando sim a ansiedade sobre a própria situação, o que pode acontecer no seu futuro. Então a pessoa com foco no futuro, ela acaba percebendo, tá, mas e eu para conseguir aquilo que eu almejo? Então entra esse primeiro ponto, que geralmente a ansiedade e a inveja têm o foco no futuro. O segundo ponto seria a comparação social. A inveja geralmente ocorre quando a gente se compara com outra pessoa que possui algo que a gente deseja. Na ansiedade existe também essa comparação, né? Comparação de como que está sendo a vida da outra pessoa, como que eu estou. O terceiro ponto é a insatisfação pessoal. A pessoa fica insatisfeita com a própria vida, tanto na inveja quanto na ansiedade. Por quê? Eu começo a ficar insatisfeita com a minha vida quando eu tenho muitos sintomas físicos de ansiedade, por exemplo.
Na inveja é por quê? Porque eu não tenho aquilo que talvez a outra pessoa tenha e que eu gostaria de ter. O quinto ponto seria a falta de controle. A pessoa se sente impotente, insatisfeita, impotente diante da conquista dos outros. Porque lembra que é inveja? Então eu fico sempre olhando para o outro. O foco não está em mim, está no outro. Então isso me gera insatisfação pessoal, porque eu fico insatisfeita com a minha própria vida, porque sempre a grama do vizinho é mais verde, então eu sempre vou querer o do outro. Isso seria na inveja. Falta de controle, porque eu me sinto impotente frente às conquistas do outro. Observa que nunca o olhar tá para mim na inveja. Um outro ponto é o quê? Impacto muito forte na autoestima. Por quê? Porque a pessoa que se compara, que tem inveja, ela vai se sentir inferior. E o sexto ponto seria os desafios com relação ao bem-estar mental. Por quê? Porque na inveja vai gerar ressentimento e hostilidade. Então, por isso que a inveja e a ansiedade, elas têm algumas coisas em comum, porque na ansiedade eu também fico com foco no futuro, só que de forma diferente. Tem a comparação social, por quê? Porque eu me comparo com outro e às vezes eu me sinto inferior por conta disso, na maioria das vezes porque abala a nossa autoestima. Eu me sinto insatisfeita pessoalmente porque na ansiedade eu fico muito naquela questão, eu não consigo, eu não dou conta, e me gera insatisfação porque distorce quem eu sou, a minha imagem, a imagem que eu me vejo de capacidade, isso acaba sendo distorcido, então impacta com certeza na autoestima e também na falta de controle, porque na ansiedade a pessoa tende a buscar o controle o tempo inteiro e isso prejudica. Então vai existir esses desafios na nossa saúde mental. O tédio, que é a outra emoção que fala, eles também podem estar interligados com a ansiedade, em relação a experiências subjetivas de cada pessoa. Então existe a fuga da realidade no tédio, e na ansiedade existe também a fuga da realidade, mas no tédio é desconectar do momento presente, buscando algo mais emocionante ou significativo, mas na ansiedade eu vou fugir também, é fuga da realidade, mas para o futuro. Por quê? Porque vai ter problema, vai acontecer uma coisa ruim, e a pessoa esquece de viver o momento presente. Isso impacta na saúde mental, porque pode levar ao quê? Uma pessoa com tédio, ela vai sentir apatia, falta de motivação, afetando na sua qualidade de vida e no seu bem-estar mental. O terceiro ponto seria desafios da modernidade. Por quê? Pela facilidade do acesso ao entretenimento instantâneo, geralmente celular, tablet, computador, cria para nós o quê? Uma expectativa constante de estímulos. A gente tem estímulo o tempo inteiro. E isso estimula, no caso, a ansiedade, porque a ansiedade te acelera por conta de tantos estímulos. Então, o tédio, muitas vezes, ele vem por quê? Porque gera uma expectativa tão grande, porque tem muito fácil acesso ao entretenimento. Só que daí a nossa sensibilidade com relação ao entretenimento vai baixando, porque a nossa expectativa vai sendo cada vez mais alta. Por quê? Porque eu vou me entretendo. Então, é importante a gente entender que isso gera um desafio que às vezes vai me deixando sem motivação. Por quê? Porque sempre tem que superar aquilo que já passou. Então, a régua vai sendo muito alta. Um outro ponto, o quarto ponto, seria a busca de significado. Muitas vezes está associada à falta de significado percebido nas atividades do cotidiano. Se eu estou buscando muitos desafios, se eu estou buscando sempre coisas novas e interações e entretenimento, não vai ser mais qualquer coisa que vai preencher, que vai me distrair, que vai me trazer significado. Eu vou querer algo mais profundo e às vezes aonde eu não encontro. Então, o tédio, nesse caso, relacionado com a ansiedade, vai vir na fuga da realidade. A ansiedade também a gente foge um pouco da realidade, porque a gente vai para o futuro. Acaba, por conta da ansiedade elevada, a pessoa começa a se distrair muito na internet e isso acelera a pessoa, faz com que as coisas vão perdendo a graça, aí eu vou me desmotivando com relação às coisas e vai perdendo o sentido, o significado das coisas para mim. Então, por isso que é importante a gente perceber que elas têm relação. Tanto o tédio com a ansiedade, elas têm relação porque elas trazem uma nova forma da gente ter uma experiência subjetiva com relação às pessoas, às situações do dia a dia. E a vergonha e a ansiedade também são duas experiências emocionais complexas que podem se sobrepor em muitas situações. E eu trago aqui algumas relacionadas ao aspecto social da experiência humana. O primeiro deles é o quê? Esse aspecto social, ele surge quando a pessoa ela se sente exposta. Então,
a questão do julgamento, se ela está sendo avaliada, o desempenho dela perante os outros. Então, pode estar associado a comportamentos percebidos como inadequados ou situações em que a pessoa possa se sentir desconfortável em algumas situações. Preocupação com relação à opinião dos outros, medo que os outros pensem, pode intensificar a experiência de vergonha, autoconsciência e autorreflexão. Isso gera o que? Pode gerar sentimentos de inadequação, se eu começar a interpretar isso, né, de forma intensa, essa vergonha. O impacto no meu comportamento. Então, o que acontece? A vergonha, ela pode levar a comportamentos de evitação, de isolamento social, de tentativa de esconder. Por quê? Porque se vê como se fosse uma fonte de vergonha. A fisiologia também são muito parecidas da ansiedade com a vergonha. Por quê? Porque ambas as emoções, elas desencadeiam respostas fisiológicas semelhantes, que seria o aumento da frequência cardíaca, sudorese, tensão muscular, a pessoa às vezes fica com a bochecha vermelha, mas isso tudo a gente está trazendo de forma muito mais intensa na ansiedade e na vergonha. Né? E afeta a autoestima, pode afetar a autoimagem, causando sentimentos de inferioridade e de insegurança. E quando a gente relaciona a ansiedade, por exemplo, esse aspecto social, pode gerar uma ansiedade social. A pessoa fica com medo do julgamento do outro. O que o outro vai pensar de mim? O que ele pode imaginar? Então, o medo do julgamento, o medo da avaliação. Isso gera uma preocupação com a opinião do outro de forma muito intensa na ansiedade elevada. A pessoa começa a se perceber ou a acreditar que ela é inadequada, que os outros vão achar ela estranha. Esse impacto pode acontecer no comportamento, porque se a pessoa começar a interpretar dessa forma, ela vai querer se isolar, vai querer evitar as situações de exposição. E também com relação à ansiedade e à fisiologia, por conta dessas emoções, né, essas respostas fisiológicas no corpo, que é o aumento da frequência cardíaca, o sudorese, tensão muscular, né, o rubor, às vezes a pessoa fica da onda de calor, né, que pode acontecer na ansiedade, acontece também na vergonha, e afetará a autoestima, que pode gerar sentimento de inadequação, de insegurança e de inferioridade, né? Então, essas são as emoções novas que a gente percebeu que vai aparecer no filme, a inveja, o tédio e a vergonha. Agora, escreva para mim nos comentários qual dessas novas emoções interfere muito na sua vida hoje, no aqui e agora, hoje. 1, a inveja, 2, vergonha, ou 3, né? 1, 2 ou 3. 1, a inveja, 2, o tédio e 3, a vergonha. Bom, é importante a gente perceber que a parte boa é que tudo tem tratamento. Então, perceber se o tédio, a inveja, a vergonha, a ansiedade está elevada, tudo tem tratamento, né? Nós temos que perceber que a terapia cognitivo-comportamental, ela nos ajuda, por quê? Porque ela vai trazer essa visão e a minha interpretação com relação ao mundo, ao futuro, às pessoas. Então, lembra, o problema não é a situação e sim que eu interpreto dela, e a terapia cognitiva nos ajuda, nos auxilia com ferramentas para que a gente lide com essas situações no dia a dia. E se tiver muito elevada, é o ponto onde eu começo a ter prejuízos e é o momento de eu procurar ajuda, tá certo? Gratidão, escreva para mim nos comentários, então, lembrando qual dessas novas emoções que você vai ver no filme, né, Divertidamente 2, qual dessas emoções hoje interferem na sua vida. Número 1, coloca para mim, inveja, 2, tédio ou 3, vergonha. Gratidão por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.